Nesta aula, aprenderemos a analisar as propriedades da montagem, verificando as principais informações do nosso projeto, como quantidade de peças, massa, volume, entre outras. Com a montagem disponibilizada para a aula aberta, vamos à aula. Primeiramente, estudaremos a ferramenta Assembly Visualization. Por isso, acessamos esta no menu Tools. Observe que a ferramenta é exibida ao lado esquerdo da área gráfica, e nesta área visualizamos inicialmente o nome de cada componente, a quantidade e a massa. Note que um gráfico é exibido junto aos nomes das peças, indicando qual peça possui o valor mais alto de massa. O valor de massa que é exibido é somente de uma unidade, ou seja, mesmo que tenhamos 5 peças iguais, o valor calculado é sempre unitário. Para classificar a lista em outra propriedade, basta clicarmos no cabeçalho da sua coluna. Neste caso, clicamos em Quantify. Veja que agora o gráfico é exibido com relação ao componente que possui o maior número de cópias. Efetuando mais um clique em Quantify, alteramos a ordem de exibição do componente, ou seja, crescente e decrescente. Para desativar a exibição das barras, clicamos no botão mostrado. Também podemos exibir os valores das propriedades por cores. Para isso, clicamos na barra vertical de cores e veja a exibição destas. As cores refletem os valores da propriedade classificada. Portanto, alteramos a classificação para Mass. Veja que os tons de vermelho mais claro representam os componentes com o menor valor de massa e os tons de cor azul com o maior valor. Para visualizarmos melhor as cores dos componentes internos, ocultamos o bloco do motor. Note que na lista da Assembly Visualization, a feature do bloco do motor ficou em Wireframe, porém as suas propriedades são exibidas normalmente. Caso desejarmos ocultar componentes na lista, basta arrastar a barra de reversão da lista. Veja. Para adicionarmos um novo slide de cor, clicamos na área mostrada e veja o slide adicionado. Agora efetuamos um clique com o botão direito do mouse na barra de cores e no menu flutuante clicamos em Group Identical. Veja que automaticamente são exibidas cores para cada componente, bem como os slides. Caso tenhamos componentes com propriedades iguais, é exibida uma cor para o grupo. Para desfazermos a exibição de cores para cada componente, clicamos em Reset All através da barra de cores. Veja. Desativamos a visualização das cores clicando na barra vertical. Agora adicionaremos uma nova coluna de propriedade. Para isso, clicamos com o botão direito na coluna Mass e no menu clicamos em Add Column. Note que foi copiado a coluna Mass, portanto clicamos na seta mostrada desta coluna. Veja que um menu é exibido com uma lista de propriedades que podemos adicionar. Clicamos em Total Weight e veja que na referida coluna são exibidos os valores referentes ao peso total dos componentes.
Para alterar a unidade de precisão dos valores, efetuamos um clique com o botão direito na coluna desejada e na lista Unit Precision, escolhemos a quantidade de casas decimais. Note que os valores são exibidos em gramas, conforme está definido nas propriedades do sistema. Para salvarmos esta lista em um arquivo externo, efetuamos um clique com o botão direito em qualquer cabeçalho de coluna e no menu selecionamos Save As. Na janela que é exibida, definimos a extensão para o salvamento da lista. Veja que temos diversas opções, portanto, selecionamos Excel 2007. Alteramos o nome do arquivo, definimos o local para salvamento e clicamos em Salvar ou Save. Agora aprenderemos a utilizar a ferramenta Assembly Expert. Este comando é encontrado no menu Tools ou na Command Manager/Evaluate. Sendo assim, ativamos a ferramenta e observe que esta mostra um relatório com vários dados sobre a montagem em questão. Tais dados são relativos ao número de componentes, à quantidade de submontagem, entre outros. Confirmamos clicando em OK. E assim finalizamos esta aula, onde aprendemos a analisar dados relacionados a montagens.